vida, se encontram internados para um tratamento de saúde. Para um recém-nascido, a situação é bem complicada, de uma gravidade bem preocupante, muito preocupante. Então, oremos por esse casal de gêmeos aqui, para que o Senhor possa estar tomando. Filhos do cunhado dela. Então, estejamos orando para que o Senhor possa estar tomando esses dois pequeninos nas mãos. Assim como também orar pelo Daniel, a gente tem orado constantemente aqui nas quintas-feiras. Esse rapaz vem passando aí por uma peneira séria. E amanhã ele vai fazer a cirurgia. E não é algo que agora que eu entendi a questão da cirurgia. Infelizmente, agora que eu entendi. A cirurgia amanhã é para saber o que vão fazer. Os médicos ainda não sabem o que vão fazer. Amanhã, na cirurgia, que eles vão decidir o que vão fazer. Agora, os irmãos imaginam mais ou menos como é que é a situação. Né? Você está indo nas escuras, assim. É algo bem... não tem... É aquela coisa de não tem como voltar. Não tem como dizer não. Né? Já está ali, então é meio complicado. E vamos orar pelo genro da nossa irmã Eleni, que o Senhor possa estar quebrantando ali esse coração. Ela tem orado, tem pedido sempre as quartas-feiras aqui por ele, para que o Senhor possa estar ali tocando nesse coração, para que ele possa se achegar ao aprisco. Então, já está começando ali, já está começando aí, então o Senhor já está trabalhando, então é isso que é importante. Orar também pela sogra do nosso irmão Jorge, que se encontra internada, também vem passando por um problema de saúde bem intenso e extenso. Então vamos orar também por esse pedido. Mas não esqueça agora de colocar nas suas orações a nossa igreja, a Igreja Batista do Parque São Basílio. Ore por essa agência de Deus aqui nesse lugar. Se você é membro dessa igreja, ela é sua também. Você faz parte desse corpo. Orar pela vida do nosso pastor, pela sua família, pelos pastores auxiliares, por suas famílias, pela liderança da igreja. Ore agora pelo nosso país. Ore pela situação em que vivemos e passamos. De maneira geral, está uma situação um pouco complicada. Então, para que as questões possam se resolver, meus irmãos, o importante é nós orarmos para que o país vá bem, para que todos possam ir bem. É complicado você chegar no mercado e pagar R$30 por meio quilo de pó de café, R$25 por uma dúzia de ovos. Isso é complicado. Então, a gente tem que clamar para que Deus faça chover nessa terra bênçãos.
orar pela violência no Rio de Janeiro. Cada dia que passa se torna cada vez mais sufocante, mais estressante. Autoridades ineptas, uma polícia que não consegue fazer o que precisa ser feito, planos que não dão certo, e o crime que através das brechas cada vez mais se expande. E agora ore por você, meu querido, minha querida, você que está na internet, ore por você. Começamos o ano, parece brincadeira, mas não é. Começamos o ano, e aí? Como é que vai ser esse ano? Vamos começar uma campanha do só mais um, Senhor. Vamos começar isso, vamos colocar isso no nosso coração. Senhor, me dê uma pessoa para Cristo nesse ano. Seria uma boa campanha. Talvez você queira a campanha do meu carro novo, minha casa própria, meu equilíbrio financeiro. Mas quem sabe a gente consiga colocar no coração o Senhor, só um. Eu tenho 10 meses para só um. Me dê um, Senhor. Ministro de música. Deus amado, esse pedido que o nosso irmão acaba de fazer é um pedido que também vem do meu coração. Que, Senhor, possas nos dar a oportunidade de, com aqueles que nós estivermos perto, demonstrarmos o Teu amor, falarmos do Teu amor e trazermos pessoas das trevas para a Sua maravilhosa luz. Pai Santo, que não percamos oportunidades e que possamos entender que, Senhor, Tu tem dado a nós, juntamente com a Tua igreja, oportunidade de falarmos do Teu nome. E que nós não nos furtemos disso, Senhor Deus. Que a gente não deixe passar as oportunidades, a começar por mim. Eu desejo, Senhor Deus, que onde estiver, desejo demonstrar que em mim existe algo diferente e que esses queiram saber o que é. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, o Teu povo que aqui está nessa noite, mas toda a Tua igreja, que a gente pense unidos num só propósito, em proclamarmos o Teu amor. Nós temos, Senhor Deus, irmãos nossos que sofrem porque perderam seus entes queridos. Nós temos irmãos que sofrem por causa de enfermidades. Nós temos irmãos que sofrem por causa de parentes que estão doentes, enfermos. Nós temos irmãos que sofrem por causa dos seus que deixaram ou nunca tiveram um encontro contigo. E, Senhor, nós queremos ser luz. Onde estivermos próximos desses, queremos ser luz. E que em nossos corações, a esperança que sempre proclamamos, que Jesus é a nossa alegria, que Jesus é a nossa esperança, que isso não se perca de uma hora para outra. Pelo contrário, que isso venha à nossa mente, venha ao nosso coração e nos fortaleça a seguirmos o propósito, Senhor Deus, de que em Ti temos a melhor escolha, que em Ti temos a nossa solução, a solução para tudo em nossas vidas. Obrigado por essa noite, obrigado por esse momento aqui de culto, obrigado, Senhor Deus, por Tua igreja com portas abertas,
Obrigado pelo teu povo que aqui está. Oramos agradecidos e oramos no nome de Jesus. Amém. A palavra dessa noite está com o nosso pastor Valdemir Alves. Boa noite a quem não tive ainda o privilégio de cumprimentar. Vamos, meus irmãos, terminar o estudo, né, da primeira epístola de Paulo a Timóteo. Por isso, vamos ler os versículos 17 ao 21 do capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, versos 17 ao 21. Vamos usar o auxílio da mídia, né, para fazermos uma leitura em uníssono. Tivemos ontem, irmãos, nos funerais de mais um membro da igreja, que o Senhor chamou a sua presença já neste ano, né? Durante o tempo em que ela esteve com saúde, era uma pessoa ativa, participativa, envolvida com atividades da igreja, especialmente as atividades de durante a semana. Mas depois a doença a afastou, precisou ser colocada num asilo por questão de tratamento melhor, não é? E veio agora a ser chamada pelo Senhor. Vamos ler juntos. Ordene aos ricos deste mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê generosamente para nossa satisfação. Vamos adiante. Vamos adiante. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e pronto a repartir. Dessa forma, eles entesourarão para si mesmos um bom fundamento, a era por vir, de modo que se envolvam com o que diz respeito à verdadeira vida. Timóteo, guarde o que foi confiado a você. Evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias de quem é falsamente quer conhecimento. Professando, alguns se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Nós vimos, irmãos, que o apóstolo entendeu que precisava abordar com Timóteo, ou para Timóteo, a questão do dinheiro. Houve esse destaque, né, no estudo passado. Um problema, sem dúvida, dos dias de hoje, mas que era também uma realidade nos tempos de Paulo e Timóteo. Ficou claro que a palavra de Deus não é contra o se ter bens, não é contra o se ser rico ou rica, mas orienta contra o se desejar intensamente ficar rico ou rica. O que a palavra de Deus proíbe é o desejo de prosperar de forma intensa, a ponto de não ter satisfação com o que se tem, porque sempre se quer ter mais. Contentem-se com aquilo que vocês têm, é o que a palavra de Deus diz. Não está proibido você querer progredir, não está querendo que você faça ou estude mais, ou tenha mais cursos, ou faça mais isto ou aquilo, ou consiga, né, uma outra maneira de ganhar um ganho a mais, mas tem que se ter cuidado, né? Até onde isso, por exemplo, pode pôr em risco o relacionamento familiar. Não posso esquecer que uma vez, numa inauguração de uma empresa até, que o meu irmão era o diretor, eu gostei muito da oração, na época do pastor dele, né? Quando ele orou agradecendo a Deus aquela oportunidade, mas que Deus desse sabedoria ao meu irmão com a questão da família, do cuidado familiar, que não deixasse que os negócios da empresa tirassem o tempo necessário da família. Essa liderança dita evangélica, né, que se enriquece a ponto de ser colocado nas listas das pessoas mais ricas, aqui ou acolá. Na lista dos mais ricos do Brasil, nós temos alguns pastores evangélicos. Na Nigéria,
Dos 20 mais ricos nigerianos, 6 são pastores evangélicos, normalmente envolvidos com acusações complicadas, e a gente fica pensando, por exemplo, no caso da Nigéria, um país pobre, né? É um país da África e pastores tão ricos, né? Então, muitas dessas pessoas já foram, e a gente estuda a vida deles, alguns foram, houve época que eles demonstravam uma seriedade espiritual, tinham compromissos com Deus. O que a gente pode pensar é que se desviaram, se deixaram levar, às vezes pela vaidade, vão ter que retornar, porque pertencem ao Senhor, mesmo que seja as duras penas. Mas outros são mercenários mesmos, né? Entraram, aproveitaram, viram a coisa ser uma fonte de dinheiro. Eu me lembro de um colega pastoreando uma igreja próxima até a nossa aqui, mas menor do que a nossa. Ele diz, eu conversando com um fulano de tal, que é pastor de uma outra igreja que havia sido construída, não era batista, e o pastor disse assim, quantos membros você tem? Ele disse assim, atualmente estou com 200 e pouco. Se eu tivesse 200 pessoas na minha igreja, eu trocava de carro todo ano. Quer dizer, a preocupação da pessoa era essa, né? Ele falou assim, olha, eu não tenho essa preocupação de trocar de carro todo ano. Se eu puder, é bom, mas essa não é o meu objetivo, não é o meu ideal. Eu não tenho a igreja para isso, né? Não faço da igreja um meio para isso. Então, essas pessoas que são mercenárias, queridos, para eles já está reservado aquilo que o Senhor disse. Naquele dia dirão, Senhor, em teu nome, e fizemos, e acontecemos, mas afastem-se de mim, porque eu não conheço vocês. O amor ao dinheiro é a raiz, ou está na origem de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, e não o dinheiro em si, não é? O ser humano controlado pelo dinheiro chega à destruição, enquanto o ser humano que controla o dinheiro pode ser uma bênção, né, para a obra de Cristo, para o próximo. Timóteo deveria ser lembrado de que devia continuar combatendo na vida cristã, pois não sabia até quando isto iria durar. Como para todos, os salvos e salvas, idosos, idosas ou não, chegaria um momento, né, se tomar posse da vida eterna para a qual ele, Timóteo, fora chamado, desde quando recebeu Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A gente percebe que porque se aproxima o fim da carta, Paulo vai assumindo cada vez mais um tom de solenidade. A exortação de Paulo chama pela autoridade das testemunhas, que eram pessoas influentes e que poderiam ser lembradas para confirmar os ensinos que foram ministrados. Não há dúvida de que Paulo aguardava também o retorno de Jesus para os seus dias. Era essa a sua interpretação, que por ser sua, era uma interpretação pessoal e não interferia em nenhuma das verdades sobre a parousia, a segunda vinda de Cristo, e a gente percebe que o Espírito Santo consentia nisto, como vem permitindo, né, ao longo da história, que essa continue sendo a nossa esperança. O Senhor está voltando, o Senhor está vindo, o Senhor vai voltar, não é? Alguns já dizem, o Senhor já saiu do céu, já está caminhando. Bem, não é errado dizer isso. O que não pode é você se deixar dominar por uma situação dessa e começar a fazer contas, não é? E começar a calcular, bem, vai ser daqui a 5 anos, vai ser daqui a 10, vai ser daqui a 15 ou vai ser daqui a 50. Nunca se esqueçam, irmãos, que é um aviso muito curioso, né, por parte de Jesus. O Filho do Homem virá quando ninguém estiver esperando. Então, é Deus quem dá vida a todas as coisas, pois tem vida em si mesmo. Paulo vai fazer uma exaltação a Deus, e depois a gente vai ver que no Apocalipse isso pode ser encaixado em Jesus Cristo. Paulo fez o ponto máximo da sua epístola com a forma de como ele descreve a beleza de Deus, da Trindade, como isso é descrito. Deus é quem dá vida a todas as coisas, pois tem vida em si mesmo, é o único mestre, não há outro mestre, é o Rei dos reis, governa com suas leis, é o Senhor dos senhores, governa com sua autoridade. É o único que tem imortalidade, pois é eterno em sua essência, habitando uma luz da qual ninguém não pode se aproximar. 1 João 5, Salmos 104, 4. É claro que o texto está se referindo à pessoa de Deus, da pessoa do Pai. Não tem como você ir para um outro canto. Só que o Pai, né, que foi visto em Jesus Cristo, o Pai é visto na pessoa do Filho, o Filho é a expressa imagem do Pai, nós temos que a percepção
de como é que, pela sabedoria do Espírito Santo, orientação do Espírito Santo, Paulo vai fazendo um jogo de palavras que depois, no livro do Apocalipse, vai se encaixar na própria pessoa de Jesus Cristo. Porque em Apocalipse 19, nós temos a descrição de um cavaleiro chamado Fiel e Verdadeiro. Este cavaleiro, sem dúvida, é Jesus. Primeiro porque está vestido de um manto tingido de sangue. E essa é a referência ao manto que puseram para deboche, ferindo-o antes da crucificação. Depois ele é chamado de Palavra de Deus. Ora, Jesus é a palavra que era Deus e se fez gente como a gente. Este cavaleiro, então, é chamado no Apocalipse com os mesmos títulos que Paulo usa em referência à pessoa de Deus o Pai. Rei dos reis, Senhor dos senhores, títulos, como eu disse, dados a Deus por Paulo nessa sua carta a Timóteo. Por isso nós cremos, ensinamos e confessamos Jesus Cristo, como confessavam os antigos. Deus de Deus, luz da luz, de Deus verdadeiro, gerado não feito, em um ser com o Pai. E que por ser a palavra que era Deus e se fez gente, dele, Jesus, também afirmamos ser ele verdadeiramente humano. Então Deus, o Filho, sem deixar nem por um momento de ser divino, uniu-se à plenitude da natureza humana, se tornou uma autêntica pessoa humana, mas sem pecado. Em Jesus Cristo, Deus se fez homem, realmente homem. E aí entramos no estudo de hoje e encerramos esta primeira epístola a Timóteo, quando Paulo escreveu: ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as conversas inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé, e a graça seja com vocês. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos para repartir. Percebemos, irmãos, que a igreja de Éfeso, que era uma das igrejas a serem visitadas por Timóteo, era uma igreja que tinha em sua membresia pessoas ricas e pobres. Provavelmente mais pobres do que ricas, mas havia pessoas com uma situação social boa. Ela era chamada, a cidade, de a metrópole da Ásia, era a capital da província romana, não é? Da chamada Ásia Menor. Havia um comércio muito intenso, era um centro importante também em termos políticos. Alguns dos seus comerciantes e empresários, nos dizem as crônicas antigas, se tornaram cristãos. E o seu templo, não o templo cristão, mas o templo dedicado à deusa Diana, foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O fato é que o apóstolo entendeu que precisava reforçar suas orientações a Timóteo acerca do como orientar os cristãos mais abastados. O primeiro dos conselhos era o de não se tornarem vaidosos, porque isto facilmente os levaria a pensar de que eram o que eram, porque para isto tinham especiais qualidades. Eu sou o que sou porque eu fiz por onde, né? Às vezes esse reconhecimento, né, tentando dar valor ao que você faz e aos seus esforços, pode se tornar perigoso. Então que não colocassem sua esperança em coisas perecíveis. E é possível que a mente de Paulo, ou a mente de Paulo, tenha vindo as palavras de Jó, quando procurando uma razão para passar pelo que começou a passar, ele disse: se pus no ouro a minha confiança e disse ao ouro puro, você é a minha garantia, então, Senhor, como assim, então eu mereço, né?
o que está acontecendo comigo, mas eu estava querendo dizer a Deus, 31, 24, que ele não fizera isso, né? Ele não colocara a sua confiança no ouro. O servo de Deus em Jesus Cristo precisa pôr a sua esperança em Deus, que dá todas as coisas em abundância, e fazer o bem, ser rico em boas obras, ser generoso. As colocações paulinas, irmãos, têm lugar no que então era a Bíblia dos primeiros cristãos, os livros sagrados do Antigo Testamento, onde se tem o ensino sobre o fato de que toda confiança tem de ser colocada em Deus e não nas riquezas, na habilidade dos recursos que Deus provém, não na habilidade dos recursos humanos, que são dádivas de Deus, mas não representam, às vezes, Deus. A ideia é de que a beneficência paternal de Deus pressupõe que os recursos que Ele nos dá são para o nosso proveito, somente. Não somos salvos pelo que fazemos, ok? Não somos salvos pelo que fazemos, mas o que nós fazemos demonstra se realmente o Espírito Santo regenerador entrou em nós, por termos recebido o Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro salvo tem de estar pronto para sentir com os outros, o que não significa se tornar em peça de manobra, né? Daqueles que, em nome da necessidade, se tornam manipuladores e, assim, aproveitadores. É bom lembrarmos que Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,10, quem não quer trabalhar, que também não coma. Mas não temos de ter dúvidas, irmãos, de que o envolvimento com o necessitado é uma forma de reunir uma boa base para a vida verdadeira. O que vai contar para a nossa salvação é a nossa fé em Jesus Cristo. Pela graça vocês são salvos, e isso não vem de vocês, não vem das obras, para que ninguém se glorie, Efésios 2, 8, 9, mas para a nossa plenitude em relação a Jesus Cristo. O que fizermos de bem ou mal por meio do corpo vai contar. Paulo fala sobre isso, né? E no tribunal de Cristo, o que fizemos de mal ou bem através do nosso corpo será contado. O maior tesouro celestial é a coroa da vida eterna, nos dada por Jesus Cristo, sem que merecêssemos. Agora, o que vai ser apresentado a Jesus Cristo em relação ao que nós fizemos vai ter muito a ver com o tesouro ajuntado no céu. E nesse tesouro está o que fizemos de bem aos outros, ou Jesus não diria o que disse em Lucas 18, 22. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui, dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Lucas 18, 22. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir, e assim alcançarão a verdadeira vida. Findo esta colocação, o oráculo de Deus deixa a questão da ação social para a questão do intelectual. Timóteo, guarde o que lhe foi confiado, evite as controvérsias inúteis e profanas e as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento. Professando-o, alguns desviaram-se da fé, mas a graça seja com vocês. Essas palavras finais resumem tudo o que foi ensinado a Timóteo. Guarde o que lhe foi confiado. Isso estará em Judas 23. Os termos usados aqui referem-se à antiga cultura de confiar algo de valor a uma pessoa de confiança. E Paulo tinha em mente, sabia que no seu coração, o pastor Timóteo, aquele líder, era uma pessoa de confiança. Ele tinha plena confiança em Timóteo, de que ele guardaria também e transmitiria o ensino que recebera. Ao pé da letra, Paulo estava dizendo, Timóteo, cuidado com as ninharias mundanas e a oposição da ciência. Com certeza o apóstolo das gentes estava se referindo às heresias, né, que existiam naquela época em Éfeso, especialmente, mas também na cidade de Corinto. O falso ensino deve ser continuamente evitado. Paulo chama a atenção de Timóteo de então entrar na tentação das discussões intermináveis. Discussões intermináveis eram as características dos gregos de Corinto,
que tornavam, conforme o apóstolo vai dizer, em lixo mundano aquilo que eles debatiam, que eles conversavam. A afirmação do oráculo divino, as ideias contraditórias do que é falsamente chamado de conhecimento ou de ciência, né, precisa ser evitada. E a gente vive isso hoje, especialmente nos dias de hoje, né, porque nós temos tanta coisa aí que é dita em nome da ciência, e a ciência tem sido apresentada a nós como uma saída para todas as coisas. Cura tudo, resolve tudo, é a ciência que vai mudar o ser humano. Semana passada, estava ouvindo a entrevista de alguém defendendo a necessidade da educação, e a gente sabe o quanto a educação é importante, mas ela deixou claro que com a educação você vai fechar as prisões, com a educação você termina com o criminoso, você acaba com as pessoas que fazem mal. Isso não é verdade, né? Se fosse assim, os países que são 100% de cultura não teriam prisões, não teriam assassinos. Não é verdade. O que muda, o que tem que mudar é o coração do homem. A educação vai até ajudar, às vezes, ele a compreender determinadas situações, mas não é a resposta espiritual para a vida das pessoas. É isso que Paulo queria dizer, e aquilo já era, né? Alguma coisa, claro que com menos intensidade do que nós temos hoje, mas já também apresentado como uma saída, como uma solução. A gente sabe, primeiro, esse mito, né, daquilo que se chama de ciência, mas não é ciência, e que está sendo erroneamente assim chamada, para se apresentar como solução para todas as questões dos seres humanos. Cada vez que o mundo se enche do que se chama de ciência, mais ele se torna violento, mais ele é injusto, mais ele é covarde. Até porque, quanto mais a ciência se sofistica, mais ela usa essas coisas para a maldade humana, né? Estão desenvolvendo uma arma, não estão querendo, quem sabe ainda vai ser usada nessa guerra da Rússia com a Ucrânia, mas já dizem que já está sendo experimentado em alguns lugares, onde você mata as pessoas e não destrói prédio nenhum. As bombas são jogadas, os prédios ficam intactos, mas as pessoas morrem, né? Uma espécie de uma bomba química, mas feita de uma outra forma. Ora, isso é ciência, e vou dizer ciência pura, né? Sofisticada, mas feita para quê? Para destruir o ser humano. A ciência também descobre as vacinas, a ciência descobre as saídas para a doença, de tantas coisas que acontecem ruins aí, né? Em relação aos tempos passados, mesmo enfrentando as lutas de hoje, a gente percebe que há um avanço na ciência, em termos de trazer um pouco mais de alívio às pessoas para as suas dores, mas não tem terminado, não tem resolvido o problema, não tem curado, né? Como muita gente, então, apregoa e espera que isso aconteça. Não faz muito tempo, aí o Jô Soares ainda era vivo, ele levou um sujeito lá, que era doutor lá numa opção de coisa, né? E ele fez lá a explanação do que ele defendia, e houve um momento que ele fez uma pergunta: quantos aqui acreditam que vão morrer? A maioria até levantou a mão, disse: não, vocês estão enganados, nós vamos chegar numa época que ninguém vai morrer mais. É interessante que a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte, mas essa vitória é a vitória de Jesus Cristo, não é a vitória da ciência, não é a vitória do ser humano, né? É uma vitória que vai vir por causa da prestação de contas que o ser humano vai ter que dar a Deus, e procurarão a morte, não vão morrer, não vão ter o direito para morrer, para não terem sossego, e ao mesmo tempo a morte desaparece, porque a vida se torna de fato eterna e não pode mais acontecer, especialmente para aqueles, né, que se dão a Jesus Cristo. A verdadeira ciência equilibra, a falsa desencaminha. O perigo em se dar ouvidos e ceder à ciência, que é erroneamente chamado de ciência, é como Paulo disse, o afastar-se da fé, né? E, às vezes a gente ouve isso, por isso eu, como pastor, a gente tem sempre essa preocupação, né? Com essa gente que entra para a universidade, e a igreja tem sido enriquecida com isso, mas não tem muito tempo, conversando com uma jovenzinha, que foi até muito ativa aqui, veio nos fazer uma visita, ainda continua, né, com o nome como membro da igreja, e eu perguntei como é que estava, e ela disse: ah, não, pastor, eu não estou mais na fé. Eu disse: mas você não está mais na fé por quê, meu filho? Não consegui conciliar o que eu cria com o que está sendo ensinado na universidade, né? Você precisa ler mais, né? Você tem procurado a literatura nossa,
que com certeza responde essas dúvidas que você tem. Normalmente não fazem isso, né? Acabam se envolvendo tanto com o que o outro lado fala e não tem tempo para isso. Mas um dos nossos membros da igreja, que é doutor na Universidade Federal, já pregou aqui 3 vezes, ele deixou claro o seguinte: não tem por que ser abalado. Preste atenção, vá recebendo o que precisa, mas desconfie de que aquilo seja uma verdade absoluta, porque você vai acabar descobrindo que não. E a palavra de Deus sempre vai dar a última palavra. Então a gente fica entristecido com essas coisas que acontecem, mas é muito hoje apregoado isso, né? Na revista Ultimato veio uma recente pesquisa em que se disse que pelo menos 62% dos jovens que vão para a universidade e que são crentes se desviam, são excluídos da igreja. Se desviam 62%, né? Apesar do trabalho que existe daqueles grupos que reúnem cristãos e essas coisas todas. A Ultimato é uma revista séria, né? Normalmente os dados dela são bem pesquisados, mas é alguma coisa que naturalmente nos tem de encher de preocupação e nos proporcionar argumentos para termos como enfrentar, né, essa situação. Hoje nós temos materiais que podem até ser trazidos para a igreja, né, e apresentados através de vídeos e de palestras, né, onde a nossa fé ela é salvaguardada e ela é mostrada perfeitamente como algo coerente, né, com o que se chama de científico. Bem, irmãos, agradecemos a Deus porque chegamos ao final de mais um estudo. Foi muita coisa aqui dita que eu acredito que acabou muito pouca gente assimilando, né? Porque isso é complicado. De repente a gente teria que trazer tudo escrito e deixar que os irmãos levassem as anotações. Mas, de qualquer maneira, sempre fica algumas coisas, né? É muito bom quando alguém lembra alguma coisa que nós falamos desses estudos e que explica o quanto aquilo foi importante para as suas vidas. Voltamos a dizer que ficou bem claro aqui, irmãos, a importância, né, das obras para os crentes. Ficou muito importante, né? Nós somos salvos para as boas obras. Boas obras não salvam. Quem salva é Jesus Cristo. Mas como é que você vai evidenciar, né, que você já está salvo se você não se envolver? Claro que boas obras não é só dar dinheiro, não é só ajudar os pobres. Boas obras é pregar o evangelho, boas obras é ser um bom marido, ser uma boa mulher, ser um bom patrão, tudo isso é boas obras, mas são boas obras, e obras são obras, né? São atitudes, são coisas que nós fazemos e que precisam evidenciar esta regeneração que o Espírito Santo traz para nós quando nós nos tornamos em morada dele. Que Deus nos abençoe e abençoe cada um dos irmãos que estiveram aqui conosco nessa noite. Vamos orar? Mais uma vez não tivemos a internet, né? Não está transmitindo, não, né? Qualquer coisa aí. Hein? Não, mas não está, não. Está saindo da internet, querido? Não. Os irmãos. Se você saudou alguém pela internet, ficou no desejo. Ficou no desejo. Está tudo bem, não há problema. Nós temos aí 28 pessoas presentes, aí é só os que estão mesmo presentes, que não podemos contar, não é? Com os que estariam, no caso, se houvesse nos assistindo. E agora que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, a bendita consolação, orientação do Santo Espírito de Deus, estejam com vocês que aqui estiveram, estejam com todo o povo de Deus presente na face da terra, agora e para sempre. Amém.
Tu tocou o carrilhão do início?